Previdência privada, jogar dinheiro fora ou um bom investimento? Eu sou Natália Ardzoni, sou educadora financeira e eu confesso que por muito tempo eu achei que previdência privada era furada. Mas já tem um tempo que eu comecei a entender melhor como é que funciona e comecei a ver que pode ser muito interessante. O meu primeiro contato com a previdência privada foi, como a maioria das pessoas, através do gerente do banco. Eu tenho quase certeza que isso foi no ano que eu comecei a ganhar algum dinheiro, que no próximo ano eu ia ter que começar a declarar imposto de renda. Fui falar com o gerente do banco e daí me apresentaram para a maravilhosa previdência privada. Ela me perguntou meia dúzia de coisas e montou para mim um PGBL regressivo, o que é um total absurdo. Já te explico por quê. Eu fiquei colocando dinheiro mensalmente naquela previdência, mas depois de um tempo eu comecei a perceber que era furada e parei de colocar dinheiro lá e deixei ela quieta. Algum tempo depois, o meu gerente de outro banco me convenceu a fazer uma nova previdência privada, dessa vez uma que valia a pena, que se multiplicava, que era muito interessante. E nesse caso ele fez um VGBL, aqui, pronto, acertou, mas fez progressivo. De novo, um absurdo porque eu não entendia da coisa e acabei confiando no gerente do banco. Para fazer uma previdência privada, tu precisa escolher 3 coisas basicamente: PGBL ou VGBL, a tributação, se é progressiva ou regressiva e qual o fundo que ela vai estar. O primeiro ponto, PGBL ou VGBL. Para começar, que criaram essas siglas parecidas que não falam nada, né? Horrível. Mas funciona da seguinte forma: VGBL é para quando tu faz a declaração simplificada do imposto de renda ou quando tu não declara imposto de renda. Na hora da declaração do imposto de renda, ela não serve para nada, ela fica lá, um investimento, rendendo normalmente, e lá no final, quando tu for resgatar, tu vai pagar imposto só em cima do que rendeu. O PGBL já é para quem faz a declaração completa do imposto de renda, porque ele serve para tu restituir mais imposto. Na declaração de imposto de renda, o que tu colocar em PGBL vai entrar como se fosse um gasto médico. Então tu não vai pagar imposto em cima dessa parte que for investida em PGBL. Isso quer dizer que provavelmente ao longo do ano vai pagar imposto em cima dessa parte, mas na hora da declaração tu vai ter restituição desse imposto. Em contrapartida, lá no final, quando tu for resgatar, tu vai pagar imposto em cima de tudo e não só em cima da rentabilidade. Voltando para os meus exemplos, a minha primeira previdência, quando eu nem declarava imposto de renda, a minha gerente escolheu para mim um PGBL. Ou seja, eu não tinha vantagem de restituir mais imposto, porque eu nem declarava imposto de renda ainda, só que lá no final eu tinha que pagar imposto em cima do todo. Então, completamente errado nesse caso. Eu vou abrir uma simulação e vou mostrar isso num exemplo para tu entender bem como é que funciona. A segunda escolha que a gente precisa fazer é se a tributação vai ser regressiva ou progressiva. Isso está falando do imposto de renda que a gente vai pagar quando resgatar. No caso da regressiva, vale o tempo. Ele começa com um imposto super alto de 35% e vai caindo 5% a cada 2 anos. Então, até 2 anos, 35%, de 2 a 4 anos, 30%, caindo até chegar em 10% de imposto acima de 10 anos. 10% é um valor super bom. A maioria dos investimentos vai cobrar no mínimo 15% de imposto. Então, aqui já tem uma grande vantagem da Previdência. No progressivo funciona um pouco diferente, ele vai obedecer aquela tabela do imposto de renda. Só que não é, eu resgatei até 22 mil, isso é a faixa de isento de imposto de renda, não vou pagar imposto de renda. Não é assim que funciona. Tu vai ter que colocar na declaração de imposto de renda somando com as tuas outras rendas, para daí cair nas faixas e ver quanto tu vai pagar. Então o progressivo vai valer a pena se a tua renda é um pouco mais baixa, se tu consegue cair nas faixas mais baixas do imposto de renda. Se tu já está na faixa de 27,5, o progressivo nunca é um bom negócio, que era o meu caso na minha segunda previdência que o gerente colocou como progressivo. Eu já estava na faixa de 27,5. Não podia ter colocado esse, tinha que ter colocado por tempo, tinha que ter colocado regressivo. A previdência tem uma facilidade aqui que se tu tiver no progressivo, tu até pode migrar para o regressivo. Os tempos vão zerar e tu vai começar a contar do zero. Mas tu não consegue ir do regressivo para o progressivo. Eu vou abrir aqui o site da Receita para te mostrar uma simulação bem interessante. Não foge, eu sei que isso é meio chato, mas é muito interessante. Para mim essa informação tinha que estar num cursinho para entrar na vida adulta. A gente tinha que ter um curso nos explicando essas coisas. Eu declarei imposto de renda uns 10 anos sem saber o que estava acontecendo, sem entender realmente. E só quando eu descobri esse site e que eu fui atrás de mais informações, principalmente da Previdência, é que eu consegui entender como realmente funciona a declaração de imposto de renda e quando que tu restitui, quando não, como é que realmente funciona isso. Esse aqui é um simulador da Receita, eu vou colocar o link aqui nos comentários se tu quiser fazer o teste. Ele vai abrindo o cálculo mensal, eu acabo preferindo fazer o cálculo anual usando o informe de rendimentos, mas a escolha é toda tua. Eu vou usar alguns dados reais aqui de uma cliente para simular.
Nos rendimentos tributáveis, ela recebeu R$ 165.122,94 centavos. Nas deduções, ela teve aqui, da Previdência Oficial, R$ 20.593,70 centavos. E eu sei, porque eu olhei o informe de rendimentos, que ela pagou no ano 27 mil de imposto. O que acontece aqui? Ela recebeu 165, mas eu preciso deduzir, eu preciso descontar esses 20.500. Aqui eu posso ter também dependentes, eu posso ter também instrução aqui com limite, eu tenho despesa médica, tudo isso vai ser um valor que vai ser somado nessas deduções e vai ser descontado daquele valor original que a gente recebeu. No caso dela, 165 mil menos 20.500 vai dar 144. Ok. Esses 144 mil vão ser colocados nessas faixas de imposto de renda. Isso aqui é uma coisa que eu não sabia. Para mim, se tu tá na faixa de 27,5, tu vai pagar 27,5 em cima de todo, né? Não era. Ok, pode ser que a burra seja eu, mas ninguém tinha me explicado isso, eu não tinha entendido. Na verdade, a gente tem faixas de imposto. E os primeiros 22.800 que a gente recebe vão cair na primeira faixa e eles vão ser isentos de imposto de renda, então tu não vai pagar imposto. Aí os próximos 11 mil vão cair na segunda faixa, que vai pagar 7,5% de imposto, os próximos 11 mil, 15%, e assim vai até preencher essas 4 primeiras faixas e todo o resto vai cair nessa última faixa, que é a faixa de 27,5%. Então, tu não está pagando 27,5 em cima do todo, tu está pagando 27,5 em cima de uma parte. Ele aqui no final até mostra a alíquota efetiva, quanto realmente tu pagou de imposto, que na verdade, apesar de estar na faixa de 27,5, a alíquota efetiva, quando a gente faz a conta de todas essas faixas, é de 17,75. Ok. E ele chegou à conclusão aqui que a pessoa tem que pagar no total 29.300 de imposto. Olhando no informe de rendimentos dela, eu vejo que ela pagou 27 mil de imposto. Isso quer dizer que ela ficou devendo 2.300 e é isso que vai acontecer quando ela fizer a declaração de imposto de renda. Ela vai ter que pagar esses 2.300 que ficaram faltando. É por isso que a gente paga mais imposto e é por isso que a gente restitui imposto. Porque é na declaração de imposto de renda que a gente faz esse ajuste. A gente, ao longo do tempo, pode estar recebendo de mais de uma fonte e cada fonte dessas vai descontar o imposto de uma forma diferente. E é na declaração de imposto de renda que a gente soma tudo que entrou, soma tudo que pagou de imposto, faz a conta de quanto deveria ter pago e daí recebe ou paga. É para isso que serve a declaração de imposto de renda, que eu custei anos para entender isso. Mas aqui tem uma mágica se tu fizer o PGBL. O dinheiro que tu colocar em PGBL não vai ser descontado do imposto de renda. Essa é a mágica. Ele vai entrar nessas deduções. Quanto? Qualquer valor? Não, não é assim que funciona. Se eu recebi no ano 165 mil, eu posso colocar até 12% desse valor. Vou abrir uma calculadora aqui só para facilitar a minha vida. Então, 165 mil vezes 12 divididos por 100, né? 12%, igual 19.800. Então, essa pessoa pode colocar até 19.800 em PGBL para aproveitar para a declaração de imposto de renda. Aqui nesse outras deduções, é onde tu coloca esse PGBL, ele vai aceitar qualquer valor, mas cuidado que tu tem o limite de 12%, então não ultrapassa esse valor porque depois não vai valer. Vou colocar aqui, 19.800. E agora ele somou aqui, ó. Então agora minha dedução é de 40 mil. Então ele vai pegar aqueles 165 mil, vai descontar esses 40. E agora eu não coloco mais 144 nas faixas de imposto, eu coloco 124. E essa diferença toda cai na última faixa de imposto. Antes a gente tinha aqui 80 e tantos, agora a gente já tem 68. Então é aqui que vai fazer a grande diferença, exatamente no 27,5 de imposto. Agora ele chegou à conclusão que essa pessoa deveria ter pago ao longo do ano 23 mil, vamos arredondar para 24 mil. Só que ela pagou 27 mil ao longo do ano. Aí o que acontece? Ela vai receber de volta esses 3 mil que ela pagou de imposto sem necessidade. Aqui é a grande beleza do PGBL, tu vai restituir mais esse imposto. Tá, mas o PGBL lá no final, quando resgatar, vai pagar imposto de renda em cima de tudo, do valor que tu colocou e de quanto ele rendeu. Então vale a pena? Depende da faixa de imposto que tu vai cair lá no final. Mas se tu tá pensando em 10 anos, isso quer dizer que tu tá trocando hoje um imposto de 27,5 por um imposto de 10% lá no final. Hoje tu já está pagando 27,5 em cima desse dinheiro. Aí tu vai colocar ele no investimento, vai deixar ele crescendo, se multiplicando e lá no final tu vai pagar 10% de imposto. Essa é a vantagem, mas não pode ser feito de qualquer jeito e não pode ser feito por um curto espaço de tempo, que daí não vai valer a pena. E a terceira escolha na Previdência é em qual fundo a gente coloca esse dinheiro. Previdências são fundos de investimento, ou seja, eles têm um gestor ali por trás, investindo o dinheiro de todo mundo, escolhendo onde esse dinheiro vai ser investido. Esses fundos podem ser da renda fixa, da renda variável, multimercado, tem vários tipos. E também tu não precisa ficar preso a um fundo. Tu pode ter uma previdência com vários fundos lá dentro. Por serem fundos, tu vai pagar uma taxa de administração em cima disso.
O que acontece nos grandes bancos? Eles têm fundos que praticamente não rendem. Por quê? Porque eles investem basicamente em títulos do governo, sem grande esforço, sem buscar rentabilidade e cobram uma alta taxa de administração. Isso faz com que a maioria dos fundos de grandes bancos perca da poupança, inclusive. O dinheiro da Previdência é um dinheiro de longo prazo, ele merece ser bem tratado, bem cuidado. Ele merece ser bem multiplicado. Ele merece estar em fundos que vão ter um pouco mais de risco, mas que ao longo desses pelo menos 10 anos vai diluir esse risco, vai trazer bons resultados para ti. E esses bons fundos existem inclusive em grandes bancos, só que não é o teu gerente de conta que vai te explicar isso. Ele vai querer te colocar naqueles fundos que o banco ganha mais, que tem uma alta taxa de administração, sem esforço algum para o banco. Voltando para as minhas previdências, o que eu fiz com as minhas? Eu fiquei com muita raiva quando eu comecei a entender e vi que estava tudo errado. Eu queria resgatar tudo. A PGBL era regressiva, ou seja, dependia de passar o tempo para baixar o imposto. Como ainda faltava um tempo, eu fiz uma portabilidade, isso é uma outra grande vantagem da Previdência. Eu fiz uma portabilidade para um fundo melhor e aguardei fechar esses 10 anos e daí eu fui lá e resgatei. Se fosse hoje, talvez eu nem teria resgatado, mas a raiva falou mais alto. E o meu VGBL, que tinha um problema, que a tributação era progressiva, então quando eu resgatasse ia somar com a minha renda e ia pagar 27,5% de imposto, eu dei uma baita sorte. Porque eu aprendi sobre investimentos exatamente quando eu não estava trabalhando, eu não tinha renda. Foi quando eu chutei o balde e me dei um tempo para pensar na vida, senão eu ia surtar. Então eu resgatei aquela previdência e quando eu fiz a declaração de imposto de renda, eu só tinha ela como renda, ela caiu naquelas primeiras faixas de imposto de renda e eu restituí basicamente tudo que eu tinha pago de imposto. Quando tu resgata uma previdência que é progressiva, ele vai te descontar 15% de imposto e daí na hora da declaração de imposto de renda ele vai ajustar esse valor. Falando sobre a portabilidade da previdência, isso é uma grande vantagem. Se tu tem um investimento que é ruim, se tu tem um fundo que é ruim, por exemplo, e tu não quer mais ele, tu vai ter que resgatar, pagar imposto, perder parte desse dinheiro para poder colocar num novo. A Previdência não. Se aquele fundo da Previdência tá ruim, tu pega ele exatamente como tá, ou parte dele, e coloca num fundo melhor, ou em vários fundos melhores. A Previdência tem essa maleabilidade, consegue jogar um pouco mais com ela. Eu só me ralei fazendo Previdência em banco, porque não é o lugar. Os gerentes não estão ali para te ajudar a escolher bem, eles estão ali para vender um produto. Mas a Previdência pode ser maravilhosa se bem escolhida. Só que tu precisa entender o que tu precisa, o que tu quer com esse dinheiro, para quanto tempo tu quer esse dinheiro, o quanto tu aguenta de risco ou se precisa ser um pouco mais na renda fixa. Isso faz muita diferença no dinheiro que tu vai ter lá na frente. E a Previdência é ótima para aquelas pessoas que não conseguem se organizar, que precisam ter um boleto para pagar para conseguir juntar dinheiro. A Previdência tu pode fazer um boleto ou um débito em conta que tu vai estar pegando esse teu dinheiro e construindo algo bom sem esforço, porque todo mês ele vai lá, debita e pronto, não tem que pensar a respeito. Eu comecei a trilhar esse caminho achando que a previdência privada era uma droga, mas hoje eu já fiz as pazes com ela. Eu já entendo que pode ser um grande investimento, com grandes vantagens tributárias para tu pagar menos imposto agora, pagar menos imposto lá na frente, e enquanto isso fazer o teu dinheiro se multiplicar muito. Se tu quer montar a tua ou fazer uma portabilidade da tua que tá ruim, me manda uma mensagem que eu posso te ajudar. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários que eu te respondo. E se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e até a próxima.